Olá, queridos alunos da Uningá, eu sou a professora Lidiane Bevilacqua, sou coordenadora do curso de Fonoaudiologia, sou fonoaudióloga e doutora em processos e distúrbios da comunicação humana. E fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre o uso da voz. Vou compartilhar aqui uns slides com vocês, para que vocês possam acompanhá-los, ok? Aqui. Ok. Agora sim está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu aumentar os slides. Bom, então vou falar um pouquinho sobre os cuidados com a voz. Nós comemoramos no dia 16 de abril o Dia Mundial da Voz, então é um dia de conscientização sobre o uso da voz. E para muitos dos nossos alunos, a voz é o principal instrumento de trabalho, por isso que é um assunto tão importante para tratarmos neste dia, certo? Vamos lá falar rapidamente, então, sobre a questão anatômica da produção vocal, né? Então, todos sabemos que a voz ela é produzida a partir da emissão de ar, né? A partir da saída de ar dos pulmões, passando pela laringe, fazendo vibrar as pregas vocais, como nesta figura na parte de cima, onde há um fechamento, né, das pregas vocais, uma aproximação, e aí uma vibração das pregas vocais. Quando nós estamos respirando, inspirando, as pregas vocais se abrem, né? As pregas vocais são músculos, né, que lembram aí o formato de pregas, por isso pregas e não cordas vocais. E assim se dá, né, rapidamente aí a produção vocal. Bom, é importante para vocês, né, para todos nós falantes, né, que utilizamos da voz para comunicação, fazer o uso adequado da voz. E, para isso, é importante que nós tenhamos um apoio vocal, né? Que nós tenhamos uma boa produção, emissão vocal, para que não agridamos, para que não prejudiquemos a nossa prega vocal, tá? Então, só para a gente já começar com essa consciência, que para chamar a atenção, não é importante você falar agudo, chamando alguém, gritando, fulano, mas sim forte, firme, de uma forma grave. Fulano é muito mais saudável para a sua prega vocal e chama atenção, com certeza, de uma maior forma, chama mais atenção da pessoa chamada neste momento, ok? Bom, para que você faça um bom uso da sua voz, além dessa dica, né, de produzir uma voz mais grave, ao invés de uma voz mais aguda para chamar a atenção e assim a gente agredir menos a nossa prega vocal, porque os músculos ficam mais relaxados e não estirados, como fica na produção da voz aguda. Alguns itens eu vou comentar com vocês para que nós melhoremos a nossa produção vocal. Um deles é a hidratação, né? Estou aqui com o meu copinho de água. É importante que durante a fala, né, durante a aula, durante a sua atividade com o uso de voz, você hidrate as suas pregas vocais, você hidrate toda a musculatura do seu corpo, né? Todo o seu corpo, aí fazendo uso, bebendo água, certo? Durante a fala, durante uma aula, é importante que você não utilize roupas muito apertadas para que você não fique tensa na produção vocal, uma vez que a prega vocal é um músculo e ela depende também da harmonia dos demais músculos do corpo. Assim como sapatos desconfortáveis, falar em uma sala com muitas pessoas, sem a amplificação, sem o microfone, é um grande problema, então é importante ter aí
essa técnica, pensar nessa questão de é mais interessante minha voz estar mais grave do que mais aguda na hora de chamar a atenção, ok? Não é, voltando aqui a esse slide anterior, né, esse desenho aqui, para chamar a atenção de alunos numa sala de aula, por exemplo, não é interessante produzir um som mais alto do que a fala dos alunos na sala de aula, mas sim chamar a atenção de outra forma. Você pode utilizar a estratégia de acender e apagar a luz, você pode utilizar um apito, você pode utilizar o silêncio para chamar a atenção. Eu, como professora, já utilizei apito, já utilizei silêncio, já utilizei acender e apagar a luz. E aí os colegas de sala às vezes me auxiliam, né? Os demais alunos também me auxiliam pedindo silêncio, mas o que eu nunca faço é gritar para pedir silêncio em uma aula. Sobre o uso dos sprays, tá? Durante o uso da voz, durante uma aula ou um pouco antes da aula, não é interessante fazer uso de sprays que servem como anestésicos. Talvez você esteja com um certo desconforto, né, na garganta, e aí você, utilizando o anestésico que tem ali, muitas vezes mel, própolis, gengibre, ele dá uma sensação de alívio, mas essa sensação é só uma sensação. E às vezes aquilo que, de repente, a sua garganta está inflamada, está vermelha, está agredida de alguma forma, e você dá essa falsa sensação de que está tudo bem. E aí você abusa da sua voz. Quando passa o efeito anestésico, você percebe que abusou além daquilo que poderia. Então, não faça uso de sprays durante ou antes das aulas, ok? Nem preciso dizer que bebidas alcoólicas e cigarros são altamente prejudiciais à voz, podendo causar câncer, principalmente o cigarro. Temperaturas, né, muito quentes, muito geladas, também não auxiliam nem um pouquinho no uso da voz. Então, vai beber a água sempre em temperatura ambiente. Não tem água em temperatura ambiente, então coloca na boca. Aguarda um pouquinho, deixa na temperatura da sua boca e aí faz a deglutição. Ok? Ar-condicionado, ventilador é um péssimo recurso para utilização durante o uso da voz. Porém, a gente sabe que, né, algumas regiões do nosso país, como aqui em Maringá, faz muito calor e às vezes é extremamente necessário o ar-condicionado. Então, a hidratação precisa ser redobrada. Sempre que for possível, coloque toalhas úmidas no ambiente, principalmente para dormir, né, para que haja mais umidade no ar. A hidratação deve ser constante e não fique na direção do ar-condicionado, de preferência, para que você não tenha esse choque térmico diretamente em você, né? Então, que seja uma temperatura mais próxima possível da temperatura ambiente, mais agradável, longe do ar-condicionado de preferência, se for possível desligado, ventilador também, mas se não, que ele seja indireto para você e que você continue fazendo a hidratação durante o uso da voz. Refrigerantes, salgadinhos, doces, comidas pesadas, antes ou durante o uso da voz, né, no intervalo ali da aula, um pouco antes, até 2 horas antes, não é indicado, porque ele deixa a sua saliva mais espessa e aí faz com que você tenha a necessidade de ficar pigarreando, e aí isso é uma grande agressão à sua prega vocal, certo? Assim como a tosse. Então, se você tem muita tosse causada por um processo alérgico, é interessante que você verifique isso também, porque é uma autoagressão às suas pregas vocais, ok? Evitem alimentos pesados. Então, o que eu posso consumir, né? Inclusive o cafezinho, que não é pesado, mas ele não faz bem para as pregas vocais. Que eu posso consumir um pouquinho antes ou durante a minha aula? Uma maçã é o alimento perfeito, porque ele vai fazer a hidratação, né, do seu trato, da sua cavidade oral, e vai fazer, inclusive, a limpeza
dela, fazendo com que a sua voz esteja mais adequada, mais limpa, mais agradável de se ouvir, e assim você ajuda também a sua prega vocal para a produção da voz. Bom, após as aulas a gente falou que não pode ser feito antes, nem durante, e depois, o que eu devo fazer? É importante que sempre que possível, você que é professor, ou que almeja ser professor, ou que utilize a sua voz como instrumento de trabalho, sempre que possível, faça repouso vocal. Se as pessoas virem falar com você, faz assim, ó. Faz em libras para elas. Agora eu não posso falar, ó. Eu preciso repousar a minha laringe. Quando a gente repousa a laringe, ela faz esse movimento de descida da laringe, e é isso que a gente precisa para que a nossa voz repouse. E a gente pode fazer alguns exercícios, que depois eu vou passar para vocês, tá no slide a seguir, mas para aquecer e desaquecer a voz, que vão auxiliar também. Bom, algumas curiosidades, né, só para a gente descontrair um pouquinho aqui a nossa fala. As mulheres, você sabia que as mulheres têm voz mais aguda do que os homens, porque as pregas vocais são mais curtas? Pela mesma razão, as vozes das crianças são mais agudas do que as dos adultos. Pregas mais curtas, elas esticam mais e assim ela produz uma voz mais aguda. Que refluxo, alergias, asma e bronquite podem deixar a voz rouca. A variação hormonal pode causar diferenças na voz, e aí a gente pensa que a mulher, quando ela vai envelhecendo, ela tem uma voz cada vez mais grave. Que a voz é o resultado da somatória de aspectos anatômicos, emocionais e culturais, né? Se a pessoa está triste, a voz dela acompanha o emocional, e enfim, a forma de falar, né? Pessoas que falam mais alto naturalmente, pessoas que são mais recatadas, que falam mais baixo, né? A cultura influencia também. Que um dos principais sintomas do câncer da laringe é a rouquidão. A rouquidão pode ser causada por inúmeros fatores, mas é sempre um sinal de alerta para a gente cuidar da nossa voz, né? É um sinal de alerta para buscar um otorrinolaringologista, buscar uma fonoaudióloga para fazer uma avaliação. Bom, então, recomendações ao professor, né, ou ao profissional da voz. Como eu disse para vocês, o gritar, o gritar e o pigarrear, ele é muito prejudicial, e o cochichar, por incrível que pareça, é tão agressivo quanto o gritar. Falar assim, não é legal. Não cochichem, falem baixo, mas com voz. Não cochichem. Evitar expor o aparelho fonador a choques térmicos, manter na boca um tempo antes de deglutir, como eu disse para vocês. Não falar muito quando estiver resfriado, gripado ou com alergia. Eu estou resfriada e eu estou rouca. O que eu faço para minha rouquidão neste momento? Repouso vocal. É o melhor remédio imediato para sua rouquidão. Repouso vocal. Sempre que for possível, né? Dormir bem para descansar a voz, não comer muito antes da aula, comer alimentos leves e que não causem refluxo. Se você tem refluxo, fique atento, tem dor de gargantas frequentes, podem ser causadas por refluxo, tem rouquidão, pode ser causado pelo refluxo. Então, atentem-se a esse fator. Usar a amplificação sempre que for possível, uso do microfone. E aquecer e desaquecer a voz, certo? Bom, eu vou passar aqui algumas dúvidas frequentes entre os professores. Por que os professores têm tantos problemas de voz? Porque os professores usam a voz constantemente, assim como os atletas usam os músculos do corpo. Contudo, ao contrário dos esportistas que se submetem a treinos específicos e desenvolvem o preparo físico suficiente, geralmente para resistir ao desgaste de sua profissão, é raro que um professor tenha tido a oportunidade de desenvolver sua voz para a comunicação em sala de aula. Além disso, a voz, para ser efetiva,
tem que contar com a ajuda de condições ambientais que favoreçam sua projeção. E muitas vezes isso não acontece. Por isso que nós estamos conversando aqui agora. Como posso me comunicar melhor? Seja objetivo, use frases curtas e diretas para evitar longos períodos de fala, geralmente acompanhados de pausas e hesitações que distraem o ouvinte. É importante certificar-se que os alunos estão prestando atenção e compreendendo a mensagem. Não fale voltado para a lousa e faça o contato ocular de olhar com todos os alunos. Torne sua comunicação interessante, use uma voz modulada e uma boa dicção. Permita que o aluno faça perguntas e participe ativamente de sua aula, que deve ser, acima de tudo, uma rica experiência de comunicação com o professor. Mova-se com naturalidade, use gestos que acrescentem informação ou destaquem ideias e palavras. Contudo, tome cuidado para não exagerar nos movimentos, nos gestos e na voz. E aí vai uma outra dica, para que você cuide na sua articulação, para que você articule de uma forma que fique agradável e que fique compreensível, inteligível pelos alunos. Não articule travadamente, assim, né, de forma que dificulte ali o apoio visual, né, dos seus alunos. Neste momento de pandemia, com o uso de máscaras, né, isso dificulta bastante a questão da leitura labial, mas aí a articulação também é importante, né, para que haja uma produção vocal limpa, né, inteligível. E assim também como aquelas pessoas que articulam demais, que movimentam demais, isso pode atrapalhar a compreensão dos alunos durante as aulas. Como me posicionar para falar em sala de aula? Procure falar sempre de frente para os alunos, olhando para todos de modo alternado. Mude periodicamente sua posição, mas evite ficar andando de um lado para o outro repetidamente. Dar explicações enquanto se escreve na lousa exige mais da voz, pois se perde o contato visual e a direção da projeção vocal para a sua sala de aula. E aí a gente faz um parênteses pensando nos alunos com necessidades especiais, né? Principalmente aí o aluno com deficiência auditiva, que precisa das pistas visuais, às vezes é o usuário de um aparelho auditivo, mas precisa da pista visual para entender melhor o contexto. Então, vale a dica aí para os professores, não falem de costas. Use gestos expressivos para enfatizar certas ideias e ilustrar o significado do que se fala. Como silenciar os alunos? Ali eu já falei, mas vamos retomar aqui. Quando os alunos estiverem fazendo muito barulho, o ideal é que o professor não tente concorrer falando mais alto do que eles, o que pode gerar mais agitação na classe. Estratégias como bater palmas, estalar os dedos, bater na mesa ou até reduzir a intensidade da voz podem ser eficazes e diminuir o desgaste vocal. Ficar parado, olhando firmemente para os alunos também pode ser um sinal de pedido de silêncio, que dá certo. Como saber se eu tenho um problema de voz? Se sua voz modificou-se nos últimos tempos, se você percebe que a voz nas férias é muito melhor do que durante o período letivo, se você faz força para falar, se ao final do dia sua voz está fraca, rouca ou cansada, se você teve que mudar seu estilo de vida por causa da voz, se você está falando menos, se sente algum incômodo ao falar, ou se os outros perguntam o que está acontecendo com a sua voz, é possível que você esteja com algum problema que mereça ser investigado com devida atenção, procurando um otorrino ou fonoaudiólogo. Bom, falei para vocês da importância do aquecimento e desaquecimento vocal, então vou passar aqui algumas dicas para você realizar antes de fazer uso da sua voz. Alongamento corporal e cervical, né, de pelo menos aí 15 segundos cada posição, para que você faça o alongamento, principalmente de todo o corpo, mas principalmente dos músculos que envolvem aí o pescoço, ok? Para baixo, para cima, para o lado, para o outro. A posição de talvez, né? O sim, o não e o talvez são interessantes também. E aí faz o estiramento, né? O alongamento desses músculos. Isso vai ajudar também. Vibração de línguas ou lábios.
Esse é um dos principais exercícios de aquecimento vocal. Pode fazer antes da aula. Como que eu faço meu aquecimento vocal de vibração de língua? Vindo para o trabalho. Demoro 15 minutos, eu faço pelo menos de 3 a 5 minutinhos ali de aquecimento vocal, venho fazendo vibração de língua. Ou de lábio, quem não consegue vibrar a língua. Sempre sem exagerar na altura, mas precisa sair som. Não é só... Precisa ter voz. Não aguda, nem grave demais, na frequência mediana e confortável. Emissão de som basal bilabial com mastigação exagerada. Você pode fazer separado ou isso ajuda na sua ressonância vocal. E a mastigação exagerada, não. E você pode associar os dois, né? O M é um som nasal, sai pelo nariz, então dá para fazer junto com a mastigação exagerada. Não. Você estará ajudando a sua articulação e a sua ressonância vocal. Emissão dos fonemas. É o som do F. Que é o som do V. Que é o som do S. Que é o som do Z. Que é o som do X. Desculpa. Que é o som do J. Ok? Todos esses fonemas também ajudam no aquecimento vocal. Desaquecimento. Preciso voltar a minha laringe para a posição original. Abaixar a laringe. De que forma? Micromovimentos cervicais. Então, eu posso fazer ali um novo alongamento. Posso fazer uma massagem levemente no pescoço para que eu ajude o abaixamento da laringe sempre para baixo. Vibração de língua decrescente. E aí, atenção para esse exercício. Cuidado para não fazer um ataque vocal a hora que inicia. Suave. Ah, não falei, mas aqueles fonemas que eu falei anteriormente, do... Todos são exercícios que também ajudam na respiração. Então, sempre soltando o ar bem devagar, ok? Voltando para o desaquecimento. Bocejo com som. De uma forma bem leve também, sem o ataque brusco ali, para começar o som. Não bocejo sem som. Esse não ajuda em nada, mas... Também ajuda a baixar a laringe, me deu até vontade de bocejar mesmo. E o repouso vocal. Tá certo? Lembrem-se, tudo aquilo que cuidamos temos por mais tempo. E só para a gente fechar, uma frase aqui atribuída a Desmond Tutu, um pensador. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Essas foram algumas referências que eu utilizei. Eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição caso tenham alguma dúvida e um abraço a todos. Tchau, tchau.